pontos chaves da operação para você conseguir ter resultado aqui. Existem vários desses pontos e eu preciso que você entenda isso para poder dar certo, tá? O primeiro ponto chave aqui de operação, para que você funcione e dê certo, é que para uma operação poder funcionar, para você fazer dia sim, dia também, todo dia, você precisa ter checklists. O que é isso, Leandro? Eu não tenho que montar o processo e depois fazer o checklist? Não. Na operação, você pode pegar várias coisas básicas que você deveria fazer e que não necessariamente você não está fazendo e pontuar isso no checklist. E aí você descobre uma coisa que para mim foi muito curioso quando eu aprendi, que é o seguinte: as pessoas vão, o que vai acontecer? Nego vai organizar por causa do checklist, não vai organizar e depois fazer o checklist. O fato de ter o checklist vai fazer com que a sua operação resolva, melhore, né? Então, se lá no checklist você está olhando todo dia o cartaz externo, ele tende a funcionar, tende a estar sempre lá, tende a dar certo por causa disso que eu acabei de falar. Então, o checklist é a primeira maior sacada que eu tenho aqui. E a gente, inclusive, hoje tem um software chamado... A gente tem um software hoje chamado Performe Seu Mercado. Performe Seu Mercado. E esse software hoje faz o checklist operacional, com geolocalização, sem o cara poder tirar foto da galeria, para não botar uma foto de um negócio que não faz parte da realidade e tal. Então, isso hoje funciona e funciona muito bem mesmo. Se vocês quiserem ter mais informação, bota aí no chat que a gente manda o link para vocês saberem mais sobre o nosso aplicativo, tá? A galera no Instagram que quiser, manda um direct e eu mando para vocês informações lá do aplicativo. E aí eu tenho a segunda sacada de operação, segunda melhor sacada que eu já tive de operação, que dá muito certo, que a gente normalmente gasta muito pouca energia com isso, que é o quê? Você precisa definir, por menor que seja sua operação, você precisa definir, por menor que seja a operação, lideranças. Então, se você tem 3 repositores, um tem que ser líder. Se você tem 3 açougueiros, um tem que ser líder. Por que isso, Leandro? Para você ir tirando essa parada aí do eixo. A gente tá ao vivo no YouTube, sim, tá? Só pra vocês saberem. Estamos ao vivo no YouTube. Então, bora. Daniel Matos, estamos lá. Voltamos ao vivo no YouTube. Saí do YouTube, voltei por causa do áudio. E aí, o que a gente vai fazer? Você precisa formar liderança. Como que você vai formar liderança? A liderança aqui é formada, essas lideranças elas são formadas baseadas em feedback diário. Os adultos, existe uma coisa chamada pedagogia. A pedagogia é a ciência que ensina adulto. Desculpa, é a ciência que ensina criança. E a andragogia é a ciência que ensina adulto. Então, estudando andragogia, inclusive tem vários livros ali sobre andragogia agora, porque eu estou estudando também muito mais sobre esse assunto. A ciência de ensinar adultos. E uma das coisas que a gente viu, que é importantíssimo, é o fato de que adulto aprende muito mais com feedback, com participação, e criança aprende muito mais com repetição. Então, o que a gente tem que fazer? Eu preciso no dia a dia estar formando essa galera. Eu preciso no dia a dia estar dando feedback para esse pessoal que está trabalhando comigo no dia a dia. Isso ajuda demais para que você consiga ter mais resultado. Então, uma das coisas que a gente fez é exatamente essa, definir aqui lideranças, porque, inclusive, você aos poucos, um desses encarregados, você vai formar ele para ser gerente, subgerente, porque se sua loja crescer,
você vai ter que ter gerente e subgerente. Dificilmente você vai conseguir contratar um gerente, subgerente, a preço de mercado se a sua loja for muito pequena. Se a loja fatura menos de 1 milhão, você não consegue contratar um gerente a preço de mercado, porque um gerente vai custar 4 pau, pô, 5 mil. E aí, com menos de 1 milhão de reais, você não consegue pagar 5 mil para um gerente. A média é 4, tá? Você não consegue pagar 4 mil para um gerente. E aí, o que você vai ter que fazer? Já que eu não consigo pagar 4 pau para um gerente, eu vou ter que ir formando um cara, um bom encarregado, que vai começar a assumir as funções de gerência da loja, até a loja estar faturando o suficiente para poder ter gerente, ou eu abra mais lojas e possa ter faturamento para poder ter um gerente de loja nessa loja. Então, essa razão é uma das formas que você vai poder fazer para dar certo. Aí eu tenho um terceiro ponto chave em relação à operação, que a gente precisa começar a fazer, que dá muito certo, que funciona demais, que a gente dá pouco cuidado nisso, né? Que é em relação aos pontos extras e pontas de gôndola. Os pontos extras e as pontas de gôndola elas são vendedores. Isso aqui tudo é vendedor. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma rotina de abastecimento disso e eu preciso ter um responsável para que isso esteja sempre abastecido. Se eu não definir responsável, isso não vai ser abastecido. Isso não vai ser feito. E as pontas de gôndola e os pontos extras são responsáveis, muitas das vezes, por garantir a minha venda. Então, o que eu preciso que vocês façam? Que vocês definam responsável e rotina para que isso seja feito sempre, dia sim, dia também, todo dia. O quarto ponto desse checklist aqui que é importante para vocês, principalmente, é em relação aos nossos cross. O cross merchandise, que eu apelidei de cross e ponto, o cross merchandise basicamente é você botar produtos correlatos. A gente falou isso na live que eu falei sobre layout, acho que foi ontem, anteontem. E o cross, que é o produto correlato, eu também tenho que ter a mesma coisa que a ponta. Só que o cross ele ajuda a subir margem e subir ticket médio. Então ele me ajuda a entregar mais resultado de venda e de margem. Ou seja, ele melhora venda e lucratividade. E a gente dá muito pouca atenção para essa parada de cross. E o cross também precisa ter uma rotina e também precisa ter um responsável, que a gente não coloca. Você não tem. E aí pro cross, especificamente pro cross, e também até propriamente para os pontos extras para a rotina, eu preciso que esse trem aqui esteja mapeado e padronizado. Quais são os cross que ficam em qual lugar? Quais são os cross que eu vou colocar em qual lugar? Porque se você explicar para o repositor e deixar para ele decidir, você vai ter touca de cabelo na água sanitária. Você vai ter esponja de lavar louça no sabonete. Caralho, eu já vi isso daí que eu tô te falando. Eu já vi exatamente isso que eu acabei de dizer. E aí, meu filho, o negócio não funciona muito bem desse jeito, não. Não dá muito certo quando tá desse jeito. Então você precisa definir o cross, que é a minha quarta sacada aqui que eu daria para você em relação a isso daqui. Então, a quarta sacada seria você redefinir cross aqui, acompanhar esse negócio do cross e tudo mais para poder ter resultado, tá? A quinta sacada, vocês estão anotando?
Você não vem pra uma live minha sem papel e caneta, né? Pelo amor de Deus. Galera que estiver no YouTube aí já entra dando bom dia, entra falando de onde você tá. E bora pra cima. A quinta sacada aqui. Quinta sacada que eu vou te dar, ela tem como objetivo. Então, todas elas estão ligadas à operação, né? Então, falei sobre checklist, que é a forma de garantir dia sim, dia também, todo dia, que aquela rotina seja feita. Falamos sobre você definir alguém, definir pessoas para que assumam liderança, porque dessa maneira você vai descentralizando as tarefas de você. Falei sobre pontos extras e pontas de gôndola, que normalmente é uma coisa que a gente dá pouca atenção, mas isso é importantíssimo para você ter uma loja mais vendedora. Falamos sobre a parte do cross, então falamos sobre rotina e responsável. A gente não bota a gente no cross, e por isso os cross ficam tudo furado. Quando você bota aquela fitinha pendurada, que a gente chama de fita cross, ela normalmente só vende até a metade. E, cara, é escroto, né? Você tem uma fita cross desse tamanho. Uma fita cross desse tamanho aqui. Aí ela vende até metade. Se eu diminuir a fita cross, ela vende até metade. É uma merda. Então, se tiver uma fita cross grande, ela vende até metade. Se você diminuir a fita cross, ela vai vender até metade também. E tá tudo certo. Então é importantíssimo que você fique de olho nisso daqui, se você quiser melhorar a sua operação.